Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida e no teu coração. Mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nessa revista da edição especial da CPAD. Antes da gente começar a nossa lição de hoje, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, vá aqui embaixo, entre aí no meu canal, clique para se inscrever, tá? E também clique no sininho para que você receba todos os nossos vídeos novos, ok? E a lição de hoje é de número 9, que tem como tema como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo está em Romanos capítulo 8, e o versículo 37, que diz da seguinte forma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática diz-nos assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A leitura bíblica em classe, ela está em Neemias, capítulo 4, versículos de 8 a 20, e também 1 João, capítulo 4, versículos 4, e 1 João, capítulo 5, e o versículo 5. Muitos dos irmãos, amigos, que nos acompanham aqui no canal, não tem essa edição nova, não tem essa revista, mas você pode nos acompanhar pela Bíblia Sagrada. Então, a lição de hoje, ela está contida em Neemias, capítulo 4, e também faremos menção do capítulo 6, tá certo? Então, você mantenha a sua Bíblia aberta aí, por favor, pegue a sua Bíblia, Neemias, capítulo 4, e nós vamos estudar esta porção com o tema como vencer as oposições à obra de Deus, ok? Todos nós que trabalhamos na obra de Deus, nós percebemos que surgem obstáculos e precisamos vencê-los. Mas a pergunta que não quer calar é: como fazê-lo? Fica comigo e nos próximos minutos nós vamos descobrir como vencer obstáculos à obra de Deus. Muito bem, vamos à nossa lição de hoje, lição 9. Bem, quando nós olhamos para Neemias, capítulo 4, o que está acontecendo em torno de Neemias, capítulo 4, que tem como este tema, como vencer oposições à obra de Deus. Neemias, como muitos já sabem, ele viveu próximo ao período do final do Antigo Testamento, né? Quando estava em evidência os profetas Ageu e Malaquias. Nesse período ali, o povo de Israel estava voltando do exílio da Babilônia após os 70 anos. Após os 70 anos ali exilados, eles estavam voltando. Ao regressar, a cidade de Jerusalém, ela estava destruída. Os muros estavam derribados, o templo estava destruído e colocado fogo, a cidade estava em ruínas. Nesse tempo, o povo de Deus estava sendo subjugado, sofrido, escravizado. E aí nesse tempo, quando eles começam a desfrutar de liberdade, que eles podem então voltar ao culto, quando eles podem voltar a ter segurança com os muros reconstruídos e o templo também, e a cidade reedificada, nesse tempo, então, algumas pessoas se levantam contra esse trabalho, contra essa obra, contra essa edificação e contra, na verdade, as coisas que eram para a glória de Deus. Então surgem
obstáculos. É nesse contexto que está a lição de hoje. Tendo assim esse pano de fundo, nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que é qual a prudência qual a procedência desses ataques. A primeira coisa que nós vemos aqui, que por detrás desses ataques, que foram ataques procedidos por Sanbalat e Tobias, estava Satanás. Satanás estava por detrás dos ataques ao povo de Deus. Por quê? Porque o culto ia retornar. Porque a lei seria ensinada novamente. Porque o povo seria conduzido no caminho do Senhor. E até então, o povo não tinha voltado a cultuar. O povo apenas se reunia em cantinhos lá na Babilônia. Foi quando surgiu as sinagogas. E eles se reuniam ali apenas para estudar a palavra. Mas não tinha sacerdote, não tinha culto, não tinha sacrifício. Não tinha, os elementos não estavam completos no culto do judeu. Mas, ao regressar, isso seria estabelecido novamente. E Satanás se levanta. Em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, tem ali as armas espirituais. E o texto sagrado diz no versículo 10, no demais, irmãos meus, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados nos lugares celestiais. Então, há uma batalha no mundo espiritual. E no texto da nossa lição, que é de Neemias, capítulo 4, no versículo 11, olha lá que aqui fica claro que se trata de uma batalha espiritual. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O plano principal não era matar, não era isso. O plano principal era cessar a obra. Cessar a obra. E esse é o plano do inimigo. E para que a obra de Deus pare, para que a obra de Deus não siga avante, Satanás vai usar pessoas. Pessoas serão usadas para interromper a obra do Senhor. Porém, nós temos que ter muito claro em nossa mente que a nossa luta não é contra pessoas humanas, e sim contra pessoa maligna, que é a pessoa de Satanás, o inimigo das nossas almas. Segundo lugar aqui, nossa lição, no subponto 2, ainda do tópico 1, diz assim: qual é a origem que a Bíblia dá diante desta luta? Qual é a orientação que a Bíblia dá diante desta batalha contra o inimigo? Qual é a orientação? Primeira, saber que a luta é contra Satanás. Eu preciso saber disso. Eu preciso ter essa consciência que a luta é contra o inimigo. Quando eu tenho essa consciência, então eu vou resistir o inimigo. A palavra de Deus, em 1 Pedro, no capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7, 8 e 9, diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo vos exaltará. Primeira coisa, humilhar diante da mão do Senhor. Segundo, lançando sobre ele a vossa ansiedade, confiar em Deus. Você sabe que a ansiedade é um estado de insegurança, então você precisa confiar. Versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistis firmes na fé. Como é que você vence o inimigo? Resistindo o diabo firme na fé. Firme na fé. Resistindo Satanás. Depois que você fazer tudo,
você vai ficar firme no Senhor, não é? Uma terceira questão de como vencer esse adversário é que nessa luta contra o mundo invisível, nossa principal arma é a fé. A fé não é a única, mas é uma das principais armas, é a fé. Por que não é a única? Porque uma das nossas armas é a palavra de Deus, a própria Bíblia, né? Em Efésios, que no capítulo 6 e o versículo 16 está escrito assim: tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamáveis ou inflamados do maligno. Todos os dardos, todas as flechas, todos os ataques do inimigo serão destruídos, apagados, cancelados, tornados em nada pela fé no Senhor. A fé é importante. Muitas pessoas, é tão importante que muitas guerras são perdidas no campo da fé. Porque quem tem fé acredita, coloca na cabeça: vou conseguir, ninguém vai me parar, eu vou chegar do outro lado. Por mais que a luta esteja travada, a pessoa fala: eu vou chegar do outro lado em nome de Jesus. Essa confiança é a fé, tá? Agora, quando a pessoa não tem fé, me acompanha no livro de Neemias, o que acontece quando a pessoa não tem fé. Neemias capítulo 4, versículo 10, olha o que está escrito: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos arrecadadores, o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Então, quando a pessoa não tem fé, ela começa a falar: não vamos conseguir, o pó é muito. As pessoas começam então a encontrar, e os olhos delas ficam nos obstáculos, nos impedimentos, nas dificuldades. Mas quando a pessoa tem fé, ela consegue apagar, destruir, neutralizar todas as investidas do inimigo. Por quê? Porque ela está usando a fé. Uma outra arma muito importante para a pessoa vencer é a própria palavra de Deus. Quando a Bíblia diz aqui, ainda falando sobre as armas espirituais, a Bíblia diz também sobre a espada do Espírito, sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto está exatamente aqui no versículo, deixa eu me calçar os pés, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, em termos de um soldado, principalmente o soldado romano, naquela época, o soldado medieval, três armas são super importantes, né? Primeiro é o próprio capacete, que vai proteger a cabeça. A segunda é o escudo, que vai defender contra as flechas, e também, claro, as próprias espadas e lanças, tá? E a terceira arma fundamental é a espada, que na verdade é a única arma de ataque. Você tem o escudo, arma de defesa. Você tem o capacete, também de proteção e defesa. Mas a espada é de ataque. A espada você tanto defende quanto ao mesmo tempo ataca. É a única arma que você ao mesmo tempo defende e ataca, tá? É a espada, que é a palavra de Deus. Então, numa batalha espiritual, numa batalha contra o inimigo das nossas almas, você vai precisar do escudo da fé, acreditar, mas você vai precisar também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em quarto lugar, nós temos aqui que
nesta luta, as armas devem ser espirituais. Em 2 Coríntios 10:4, diz a palavra de Deus que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para aniquilar, destruir, desfazer todas as armas, todas as questões do inimigo, né, das nossas almas. Portanto, as nossas armas, elas são armas espirituais. Falando de armas espirituais, nós então vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição, que é: o inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo procura atingir a nossa fé. Quando a gente fala de armas espirituais, nós precisamos saber que ao usá-las, armas espirituais, o nosso inimigo, que é também um inimigo espiritual invisível, Satanás, ele vai procurar atingir a nossa fé, que é a principal arma do crente. Porque se ele tiver fé no Senhor, claro que todas as outras armas entrarão em uso por causa da confiança no Senhor. Ele vai usar a espada do Espírito quando ele tem fé. Ele vai usar a própria oração, que é uma das armas espirituais mencionadas em Efésios capítulo 6, exatamente no versículo 18, que fala: orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito. Então, a oração é uma das armas espirituais, mas você só consegue ter êxodo usando essa arma se você orar com fé. Orar sem fé é nulo o uso desta arma, ok? Então, o inimigo tenta de tudo atacar a nossa fé. E como é que ele faz? Como que o inimigo faz para atacar a nossa fé? De que forma? Primeira coisa é o desprezo. O inimigo usa o desprezo para poder atingir-nos. Aqui em Neemias, você está com a sua Bíblia acompanhando? Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha aí, o versículo 2: e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse-lhe: que fazem estes fracos judeus? Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Então, a primeira arma é o desprezo. Quanto alguém está te desprezando, quanto alguém está colocando você numa condição que você não é nada, que você é fraco, que você não consegue, que a sua aula é fraca, que você não canta nada, que você não toca nada, que você não prega nada, que você não faz nada para Deus. Quando alguém está te desprezando, saiba que é Satanás, o diabo, o maligno, os demônios, usando essa pessoa para atingir a tua fé. Isto não deve te desanimar. Quando você vê alguém falando isso, você dá aquela risada. Anime-se, sabe por quê? Lembre-se, Satanás está preocupado, Satanás está furioso, está me desprezando, é porque eu vou conseguir. Olha ali, é a arma de Satanás. Olha o diabo ali. Você não precisa verbalizar, porque se você falar isso, a pessoa poderá se sentir atingida. A pessoa que estou falando, pessoa humana, quem o diabo está usando, a mulher, o homem, o rapaz, infelizmente talvez até um obreiro, pode ser usado para querer colocar você para baixo. Você dá aquela risadinha, se no seu espírito você sabe, é Satanás, é o diabo que está usando, porque é uma das armas que ele usa, o desprezo. Segunda arma que Satanás usa é o escárnio. É o escárnio. Versículo 1 diz aqui: indignou-se muito. Versículo 1 de Neemias 4. Indignou-se muito e escarneceu. Escarnecer é zombar.
Escarnecer é aquela zombaria, né? Com o intuito de denigrir, com o intuito de deitar abaixo. O escárnio é isso. Então a pessoa, ela começa a escarnecer, mas isso para abater a fé, para abater a tua fé. Mas são coisas que o inimigo usa. Você, ao saber disso, obviamente que você não vai se render, não vai se entregar. A terceira arma que o inimigo usa é chamar a atenção para imensa atividade. Chamar a atenção para imensa atividade. Olha aqui, no versículo 2 diz assim: e falando na presença dos seus irmãos e do exército. Aqui, ó, se você nota que para além dele querer mostrar que o trabalho é grande demais para ser feito, tá? Que o trabalho é grande demais para ser feito, para além disso, ele faz isso em público. Ele tenta convencer as pessoas que não vai dar certo, tá? E ele falou na presença dos seus irmãos, reuniu, do exército de Samaria, olha lá, ele falou isso em público, dizendo: o que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão os montões de pedras que foram queimadas. Quer dizer, é tanta coisa para eles fazerem que não vão conseguir. Então, mostra que o trabalho é grande demais para ser feito. Isso é arma do inimigo, isso é muita coisa, vocês não vão conseguir. Uma quarta arma que o inimigo usa é boatos e mentiras. Boatos e mentiras. Quando a gente olha para isso, vamos aqui para o capítulo de número 6. No capítulo 6, olha aqui no versículo 8. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, no teu coração, inventa. O que o inimigo faz é inventar mentiras, calúnias, boatos, para poder fazer a pessoa parar. Estou inventando essas coisas a teu respeito? Rapaz, levanta a cabeça, segue em frente. É o diabo que está tentando te parar. Deixa de ser bobo, para não, segue em frente. Foi isso que Neemias fez, tá? E é isso que nós aprendemos que devemos fazer também. Uma outra coisa que também, em quinto lugar, que o inimigo usa, né? Ele usa de astúcia, tentando fazer a pessoa, ele é assim, astuto, tem estratégia para poder fazer as pessoas pararem. Capítulo 6 de Neemias, nós encontramos isto, versículo 2 e 3. Sanbalate e Gésem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Vem, a gente vai reunir aqui e tal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Por que eu farei isto? Agora note, versículo 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E depois, versículo 5. Então Sanbalate da mesma maneira pela 5ª vez. Note que as pessoas, eles inventam várias estratégias. Inventou uma, não deu? Inventa 2, 3. O texto diz aqui, Neemias capítulo 6, versículo 4 e 5. Pela 4ª e pela 5ª vez. Ou seja, pessoa insistente, com várias estratégias para poder tirar você do foco, para tirar você de onde Deus te colocou para trabalhar e produzir para Ele. Fica esperto, fica ligado, antenado em Deus, no Espírito, porque são estratégias do inimigo para poder tirar você do foco. Primeira estratégia que o inimigo tem, né, que nós poderemos ver que é o desprezo. Segundo, escárnio. Terceira estratégia do inimigo é dizer que o trabalho é grande demais e não dá para ser feito.
Quarta estratégia do inimigo: boatos e invenções, mentiras. Quinta estratégia do inimigo é astúcia, ter várias estratégias para te parar. Sexta é que o inimigo usa armas de ameaça. Ele então, Satanás, ele ameaça. Olha aqui comigo, no capítulo de número 4, versículo 9, olha lá, deixa eu me ler o versículo 8 também. E ligaram-se entre si todos para vir e atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda. Olha lá, pusemos uma guarda. Por quê? Eles se reuniram e eles agora começaram a ameaçar. Mas Neemias, não, eu vou colocar armas aqui, guardas, e vai dar certo. Capítulo 6, versículo 9, está escrito assim: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Eles ameaçavam. Quando tem alguém te ameaçando para você parar, saiba, isso é coisa do Satanás, do inimigo. Mas agora nós vamos entrar no outro ponto da nossa lição. Quando tudo isso acontece, quando você está diante dessas ameaças e dessas armas do inimigo, então é o terceiro ponto da nossa lição. Qual é o segredo da vitória de Neemias? O primeiro segredo da vitória de Neemias, que é: os judeus venceram porque tiveram certeza que estavam na vontade de Deus. Ou seja, eles contavam com Deus. Capítulo 4, versículo 15 de Neemias, diz assim: sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já subimos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro e cada um a sua obra. Olha lá, o inimigo, quando o inimigo sabia que Deus tinha dissipado o conselho deles, eles contavam com Deus, eles sabiam que estava na vontade de Deus. Escuta, quando Deus está conosco, deixa o inimigo planejar. Não se preocupem com planos dos adversários, de quem quer acabar com você. Não se preocupe não. Deixa eles fazer os planos que quiserem, porque Deus vai dissipar o conselho deles. Sabe o que é dissipar? É espalhar, é confundi-los. Eles mesmos ficarão confusos e se atrapalharão entre si mesmo. Deus é especialista em fazer isso. Ao longo da história de Israel, das guerras de Israel, vide segundo Crônicas capítulo 20, quando os moradores do Monte Seir, de Amon, de Moabe, vários exércitos se reuniram contra o rei Josafá, e a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, e Deus orientou que colocassem os cantores na frente, colocassem os levitas, colocassem as crianças, os instrumentos de louvor ao Senhor. Imagina, uma guerra, colocar um coral com instrumento musical, imagina. E diz a Bíblia, quando isso aconteceu, os próprios inimigos começaram a guerrear entre si, eles mesmos se estranharam. Deus dissipa o conselho de quem quer atrapalhar a obra dele. Então, foi a primeira coisa, eles contavam com Deus, eles tinham certeza que Deus estava com eles, é a primeira coisa. O segundo segredo que Neemias usou para ter vitória, foi que ele orou. Neemias capítulo 4, aqui no versículo 9, diz assim, olha: porém nós oramos ao nosso Deus. O segredo da vitória é orar. Quando você ora, tuas forças são renovadas. Quando você ora, Deus intervém. Quando você ora, os inimigos são confundidos. Quando você ora, o povo recobra o ânimo e volta ao trabalho.
Quando você ora, as portas se abrem. Quando você ora, obstáculos caem por terra. Quando você ora, você chega do outro lado. Segredo, quando tiver guerra contra a obra do Senhor, contra aquilo que Deus colocou você para trabalhar, é a oração. É a oração. Quando nós oramos, irmãos, nós vencemos. Agora, o que acontece que as pessoas não usam desses segredos? Primeiro, contar com Deus. Segundo, orar. Por quê? Primeiro, falta autodisciplina na oração. Falta autodisciplina. Tem pessoas que não se disciplinam para orar. Está cansado. Não vou orar hoje não, que eu estou cansado. Eu estou muito desanimado, não vou orar. Autodisciplina. Não deixe nada parar você de orar. Em muitos momentos na minha vida ministerial, eu fui ajoelhar, cansado fisicamente, eu acordei dormindo de joelhos. Então, me levantei, e ainda hoje o faço. Comecei então a orar, andando dentro do meu quarto, ou do quarto ou da sala. Às vezes, para não acordar minha esposa, eu fui para a cozinha, e ficava andando em volta da mesa, orando. Para quê? Para vencer o meu cansaço físico. Autodisciplina. Eu não abro mão da oração. E é isso que você também tem que fazer. Autodisciplina na oração. Depois, você precisa também perseverar em oração. Tem gente que ora bem um dia, mas não persevera. Tem que todos os dias perseverar e orar. Terceiro, você precisa orar com fé. Orar com confiança. Quarto, você precisa saber que o Espírito Santo nos ajuda na oração. E em quinto lugar, para terminar essa reflexão de hoje, é que nós precisamos ter vontade de trabalhar. Foi um dos segredos de Neemias, é que ele tinha vontade de fazer algo para Deus. Ele tinha essa disposição, ele tinha essa determinação. Eu quero construir para Deus. Me acompanha. Neemias capítulo 6, me perdoe. Neemias capítulo 6, e o versículo 9 diz assim: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, aqui ele começa a orar: ó Deus, esforça as minhas mãos. Olha o que ele fala: esforça as minhas mãos, me dê garra. Mãos fala de quê? De trabalho. Senhor, esforça a minha mão, porque eu vou produzir para ti. Esforça as minhas mãos, porque eu vou trabalhar na tua obra. Se eu estou nesta manhã de domingo ministrando para alguém que as suas mãos estão cansadas, você está pensando em parar por causa de ataques, por causa de desprezo, por causa de escárnio, por causa de acusações do inimigo, boatos, mentiras, por causa de estratégias malignas, por causa de ameaças e por tantas outras. Se você está pensando em parar, a palavra de Deus para você nesta manhã é: ore comigo, Senhor, esforça as minhas mãos, dê força nas minhas mãos, porque eu quero trabalhar, eu quero produzir na tua obra. Vença o inimigo, vença os obstáculos, as oposições da obra de Deus, orando, perseverando, tendo disciplina na oração, para que então você chegue do outro lado e construa como aconteceu com Neemias. Que Deus em Cristo te abençoe. Fale mais e melhor o seu coração. No próximo domingo, querendo Deus, vamos estudar a lição: provai se os Espíritos são de Deus. Eu penso que podemos terminar essa aula orando juntos. Talvez esteja eu ministrando porque pessoas estão pensando em parar ou já desistiram e há muitos anos estão no banco, frios, desanimados em poder trabalhar. Talvez eu esteja até pregando para pessoas que estão querendo voltar ao trabalho e as suas mãos precisam ser fortalecidas. Ore comigo e vamos terminar uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, no nome maravilhoso de Jesus Cristo,
Ó Deus, como Neemias enfrentou oposições e tantos obstáculos, ataques do adversário, mas o Senhor fortaleceu as mãos do teu filho, ele construiu uma grande obra para ti. Assim, tuas filhas, teus filhos que estão ao alcance da nossa voz, nesta manhã, possam ser alvos da tua bênção, do teu renovo e do fortalecimento. Que o Senhor venha fortalecer as mãos dos teus filhos, não somente para voltarem a trabalhar, mas para que também não desanimem, não parem de trabalhar para ti e vençam todos os obstáculos em o nome de Jesus. Amém.